Vamos falar com o Francisco Júnior. Ele é fonoaudiólogo e especialista em audiologia. Ele tem vasta experiência com autismo, audição e alterações vocais e oratória. Francisco Júnior é formado pelo Centro Universitário Uninnovap, no FAP. Depois você diz isso, viu, Júnior? Em Teresina, no Piauí. Também é formado em rádio e TV na Escola do Brasil, além de ator, modelo e apresentador. Francisco Júnior tem 26 anos e é natural de Teresina, mas agora está aqui na nossa querida cidade de Patos. Júnior, antes de mais nada, obrigado por ter vindo aqui para a gente. Tem várias questões que a gente até ficava assim sem saber que era de ordem do fonoaudiólogo, mas você vai tirar essas nossas dúvidas. Seja muito bem-vindo, Júnior. Muito obrigado, Josivan. Eu que agradeço. Boa tarde aos ouvintes, ao Mário, Josivan. E vamos falar sobre saúde, informação e muito mais aqui hoje. Eu fico feliz, porque é a primeira vez que a gente entrevista aqui no programa de rádio um fonoaudiólogo. E é uma oportunidade também de a gente tirar dúvidas sobre um fonoaudiólogo, porque eu estava conversando em casa e a esposa dizia, fonoaudiólogo faz isso, fonoaudiólogo será que faz isso? Então é uma oportunidade também da população que está em casa, diante do nosso programa, descobrir qual o papel de um fonoaudiólogo. Eu acho que é a oportunidade. O que é que o fonoaudiólogo faz, hein, Júnior? Eu tenho muito prazer em falar sobre a fonoaudiologia. Nós temos matéria-prima de estudo, a comunicação humana. E dentro disso, tem diversas perspectivas que nós podemos abordar. Nossa profissão foi regulamentada em 9 de dezembro de 1981, então é relativamente nova essa profissão e por isso muitas pessoas ainda não têm o conhecimento do que o fonoaudiólogo faz. Mas aí, se a gente for partir do princípio da comunicação, a gente vai ter que ter integridade orgânica do nosso sistema fonatório, nós temos que ter uma cognição adequada e dentro disso nós temos os quadros que fogem do típico. Então existem alterações desde a linguagem infantil até quadros patológicos como pós-AVC, ou outras patologias que envolvem o sistema nervoso central do ser humano. Muito bem, Júnior. A gente já começa falando sobre uma coisa cotidiana que quase todo mundo chega e coloca na feira assim que faz. Cotonete. Pode-se usar cotonete? Usa cotonete? Não usa cotonete? O que é que um fonoaudiólogo dá uma dica para quem está em casa nesse exato momento sobre o cotonete? Isso é muito bom, isso é muito presente, o cotonete é muito presente na vida da maioria das pessoas. E é importante que você tenha cuidado com o uso do cotonete, porque o cotonete pode ser utilizado para limpar a parte externa da nossa orelha, mas introduzi-lo dentro do canal auditivo não é recomendado, porque você pode acabar empurrando o cerume e formando o que a gente chama de rolha de cera, popularmente conhecido como rolha de cera, e isso pode fazer com que você tenha alguns sintomas como tontura e até mesmo um rebaixamento da audição, que pode ser temporário, mas pode também se tornar crônico. Porque tem a produção do cerume, como você falou, como o fonoaudiólogo indica que a gente limpe aquele chorume, porque tem gente também que de tanto limpar termina prejudicando, né, a sua audição, porque o chorume, o que me disseram é que ele acaba sendo uma proteção ao ouvido. Como é que eu devo agir? Isso. O recomendado é que você não precise fazer essa higienização. A higienização é só externa. Certo. Caso indivíduos que possuem hiperprodução de cerume, devem procurar um profissional médico, otorrinolaringologista, para, se for preciso, fazer uma lavagem com o médico, somente com o médico. Muito bem. Tá aí uma curiosidade, porque o que eu mais faço, eu particularmente eu estou ferrado, porque eu estou sempre limpando e isso pode causar um problema para mim. Isso, o problema que pode surgir é a otite, que é uma inflamação que pode ser só uma inflamação e também pode ser acompanhada com secreção. E isso pode prejudicar a sua audição. Bom, então a gente está falando em audição aqui, como eu devo cuidar da minha audição? O que é que você indica como fonoaudiólogo para que eu cuide da minha audição? O primeiro cuidado é, no check-up anual, você deve incluir a audiometria, que é o exame padrão ouro, na avaliação da audição. Então esse exame deve fazer parte do seu check-up e você deve evitar exposição exagerada a sons muito altos e também o uso de fones de ouvido, né, vem prejudicando, e nós temos cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo com alterações na audição. Então isso é
pandêmico, né, vamos dizer assim, em todos os continentes. Então isso é algo que deve ser preconizado na avaliação anual dos exames que são realizados cotidianamente pelas pessoas. Pois agora eu tenho uma curiosidade, por exemplo, eu estou com um fone de ouvido por aqui, uso um fone de ouvido com som, só para saber como é que nossa voz está chegando lá, né, para um retorno. E virou uma febre, fone de ouvido de tudo quanto é jeito, aquele que você coloca mesmo dentro do ouvido, não só dentro do ouvido como um todo, mas vai lá para perto do tímpano. Que tipo de fone de ouvido eu devo usar? O ideal é que você use esse que você está usando, que é extra-aural, né? Por fora do ouvido, não insere lá dentro. E o ideal é que você não passe muito tempo usando esse fone de ouvido. Mas para os profissionais da área de comunicação, do jornalismo, do rádio, a gente tem um acompanhamento específico para esse tipo de público. E também a gente tem um controle também da quantidade de decibéis que o profissional é exposto. Então, assim, a gente tem um cuidado maior. Para a população em geral, você precisa... O próprio celular já tem um indicativo, né, de volume e que pode prejudicar o seu ouvido. Mas, rapaz, olha aí, vivendo e aprendendo. A gente encontra pessoas que têm perca auditiva, né? E eu encontro pessoas que dizem, não, fulano não tem mais jeito porque perdeu a audição, né? Essa perda auditiva tem cura? Existem diversos tipos de perda auditiva. Um deles é a condutiva, que pode ser uma alteração lá na orelha média. Nós temos três orelhas, a orelha externa, a medial, a média e a interna. Se a alteração for na orelha média e externa, isso tem um problema de condução do som, e isso pode ser que seja reversível. Já as perdas sensorineurais são incuráveis, por isso que a gente tem que ter esse cuidado maior com a audição. Olha aí, eu estou até mandando um abraço aqui, tem muita gente já nos assistindo também pela Rede Mundial de Computadores, mandar um abraço para todos que estão por aqui. Olha, a voz, a gente tem uma problemática na voz. Vez por outra, a cidade de Patos, para até estar aqui no ar-condicionado, que é o picolé aqui da Rádio Espinharas, a gente tem uma cidade muito quente, a gente tem uma cidade que a gente está num ambiente como esse, depois tem um ambiente quente e tal. Vez por outra as pessoas estão roucas. Como cuidar, o que fazer quando a gente estiver rouco? Primeiro de tudo, a gente tem que ter, pegando o gancho da audição, quando a gente tem um rebaixamento da audição, a gente acaba não percebendo como a gente está se comunicando. E possivelmente a pessoa pode estar falando mais alto do que o comum, do que o padrão vocal. E isso pode fazer com que a gente fique rouco, né? Essa mudança climática do ar-condicionado para o ambiente quente, que aqui na nossa cidade é muito quente. Eu já me sinto filho da cidade. Então do Piauí, você do Piauí vem para cá, tá quase empatando, né? Isso, é bem parecido o clima. E aí a gente precisa ter o repouso vocal, né? A gente precisa entender as técnicas corretas para que você se comunique bem, que isso eu não vou conseguir relatar aqui para vocês de maneira tão breve, porque é um condicionamento, né? São cuidados como não gritar, cuidados como ingerir líquidos, né? E o que eu sempre costumo dizer, que a voz é a nossa porta de entrada, e se você não está saudável, seja hormonalmente, seja com alguma infecção viral, você vai acabar tendo um reflexo disso na sua comunicação e na sua voz. Você, como fonoaudiólogo, você pode dar dica para que a pessoa melhore a sua condição vocal? Isso é uma questão bem presente na vida das pessoas. Todo mundo, eu acho que existem dois maiores medos para o ser humano, né? O medo da morte e o medo de se comunicar em público. Sem dúvida. Então isso é uma dúvida muito recorrente. O que eu tenho a dizer para os ouvintes é que a comunicação ela é individualizada. Então a gente precisa mapear a individualidade de cada pessoa, porque o que é eficaz para uma pessoa pode não ser para outra, principalmente se estiver ligado com questões emocionais. Mas a gente também tem uma série de exercícios que a gente faz na clínica que precisam ser condicionados por um profissional. Então, assim, a maior é para os cuidados que a pessoa deve ter. E quando suspeitar de qualquer rouquidão, acima de 15 dias, procure um médico, porque pode ser um quadro patológico, lesionado a prega vocal. A gente está conversando aqui com o Francisco Júnior, ele é fonoaudiólogo com uma larga experiência também e que escolheu a cidade de Patos para morar, e a gente está muito feliz com isso. Atende no serviço privado e atende também no serviço público, então tem lidado diretamente. Existe uma questão das pessoas que ficam nervosas em público. Claro que uma série de fatores, mas
a pessoa de repente vai falar em público e perde a voz, começa a gaguejar. A fonoaudiologia pode ajudar nesse sentido? Pode, com certeza. Bom, esse medo de falar em público é muito recorrente na vida das pessoas e ele está associado a questões psicológicas, né? Então, assim, a gente trabalha a orgânica, nossa base fisiológica, a respiração, controla a respiração costal diafragmática, que é uma respiração fisiológica, consegue controlar batimentos cardíacos e o funcionamento do oxigênio lá na região do sistema nervoso central. Então, assim, isso pode controlar o nervosismo na hora de conversar em público, mas não se resume só a isso. Sim. Existe uma série de técnicas de motricidade orofacial, de respiração e até mesmo de aquisição e desenvolvimento de vocabulário. Não são só crianças que desenvolvem o vocabulário. Todos nós, durante toda a nossa vida, a gente aprende algo novo, a gente consegue contextualizar uma palavra nova todos os dias, se assim quisermos, né? A gente fica feliz com isso. A Fernanda, que ela é assistente social, está aqui dizendo, estou na escuta também, ela diz que lhe conhece, e a nossa querida Claudinha também está com sua mãe lá no bairro de Belo Horizonte, está dizendo que a entrevista está fantástica, que tem algumas coisas aqui que ela disse que nem sabia, está por aqui também. Então, mandar um abraço para Fernanda, assistente social, e para a nossa querida Claudinha. A gente tem aqui uma questão que diz o seguinte, tem diferença entre voz, fala e linguagem? Qual a diferença entre voz, fala e linguagem? Primeiro, a gente tem o processo fisiológico de fonação, que é feito a nível de prega vocal, que é aqui na garganta. Para os homens tem aqui o gogózinho, né? Sim. Então, ali tem um processo de fonação. Quando ele é amplificado pelas caixas ressonantais, lábios, línguas, bochechas e as partes ósseas, isso se torna voz. E quando você articula e coloca uma língua, né, o código arbitrário, que é a nossa língua, que a gente segue regras, isso se torna fala, tá bom? Então essa basicamente é a diferença. A linguagem corresponde como você se comunica. Por exemplo, eu apontar é uma forma de linguagem, a linguagem gestual. E aí nós temos a linguagem verbal, que é como a gente se expressa por meio de palavras, frases, e a gente constrói um discurso. Há uma preocupação das famílias com relação às crianças, não é? Por exemplo, o meu filho ele veio falar com 1 ano e 7 meses. A gente ficou preocupado porque o meu primeiro filho ele conversou já com 1 ano de idade, já estava falando tudo. Existe um período, né? Tem criança que fala mais tarde, tem criança que fala mais cedo, tem gente que se preocupa porque tem criança que completa, por exemplo, 2 anos, 2 anos e meio e não se comunica como as outras. Quando eu devo pegar e dizer assim, Francisco Júnior, eu estou preocupado com meu filho, como é que eu faço isso? Me dá uma dica. A partir de 1 ano de idade, a criança já começa a falar as primeiras palavras, mas antes disso ela tem que ter vivenciado situações auditivas, narração de situações de cotidiano. Então, assim, aos 6 meses, ela tem que balbuciar, fazer aqueles sonzinhos guturais. 6 meses? 6 meses os sonzinhos. Certo. E aí, se a criança não fez isso aos 6 meses, já é um pressuposto que ela possa ter algum tipo de alteração lá no futuro, quando ela começar a se comunicar com 1 ano de idade. Muito importante deixar isso claro, que o teste da linguinha e o teste da orelhinha é imprescindível para que a criança tenha essa autonomia para sair da maternidade já com a estrutura pronta para a comunicação quando ela estiver na fase de aquisição da linguagem, né? Então, isso é muito importante. Inicialmente, na minha participação aqui, seja bem-vindo, Francisco Júnior, já tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas já se consultou com Já, até porque a minha voz, apesar do tanto de atividade que eu estou exercendo hoje, mas a voz é a principal, né? Porque na realidade, hoje eu sou cantor, como eu falei para ele, e estou por aqui também. Não queria nessa questão da música, mas me envolvi e acabei gostando. Francisco, eu gostaria de falar com você aqui sobre mitos e verdades, né? Claro. Olha, o que foi de limão que eu já chupei. Quando eu trabalhava dentro do carro de som, Jota, eu ficava muito rouco. E eu sentia que ao absorver aquele limão, chupar aquele limão, a minha voz ela liberava um pouco para que eu continuasse o meu trabalho. Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito. Primeiro vamos esclarecer o que acontecia com você. No carro de som, o que vai acontecer? Você vai ter um som muito alto e você vai competir,
você vai falar competindo com aquele som. Então isso pode gerar um esforço vocal e acaba tornando a rouquidão. Como eu havia comentado para você, rouquidão nunca é saudável, principalmente se ela passar de 15 dias, então você deve procurar um médico, porque pode ser que tenha acontecido uma lesão na sua prega vocal. E esclarecendo mais um ponto, esses marcos de desenvolvimento da criança que a gente havia comentado antes, elas precisam, a dica que eu posso dar é que não deve se esperar. Se você notou que a criança está ali com 1 ano e ainda fala poucas palavras ou não se comunica de forma nenhuma, nem gestual, não reage à linguagem, você deve procurar um profissional, porque a orientação é sempre importante, ou se caso preciso, a criança precise desse acompanhamento fonoaudiológico. Voltando para a história do limão, isso é um mito, né? O que mais funciona é repousar essa voz e posteriormente adaptar essa respiração e condicionar essa musculatura para que ela tenha flexibilidade para aguentar essa demanda vocal que você tinha. E principalmente proteger a audição, porque sua audição lá você está ouvindo bastante, o som bem alto, então isso pode ser prejudicial e a nossa audição está intrinsecamente relacionada ao nosso esforço vocal. Se a sua audição tá reduzida, provavelmente você tem um esforço vocal maior. Nós temos muitos e muitos locutores aqui. Eu não trabalho mais com carro de som, com exceção da gravação, né? Que a gente faz a gravação. Aquele rapaz ali, o nosso querido J. Júnior, também é locutor e sabe do que eu estou falando. A gente trabalha mais no estúdio, já entrega o material pronto, mas nós temos muitos locutores, inclusive locutores que extrapolam o limite aqui do total de decibéis que é permitido pela justiça. Tem gente extrapolando, a gente já trouxe esse assunto para cá, mas eu não vou debater sobre isso, porque além de encrenca que eu já arrumei muito por conta disso, hoje não é dia desse assunto. Mas entre o limão, né, que você já descartou que é mito, e a água, para uma pessoa que está dentro de um carro de som, trabalhando, seja lá de qual for a forma, o que seria aconselhável? A hidratação é sempre importante para que as estruturas estejam em pleno funcionamento. Então a água é imprescindível para que você mantenha esse funcionamento correto, adequado, e que você tenha esse cuidado sempre, porque ele é muito importante. Inclusive, nós temos campanhas mundiais da voz, né? Dia 16 de abril, dia da campanha mundial da voz, então isso é uma preocupação mundial, porque isso acomete muitas pessoas e muitas vezes está relacionado a problemas emocionais. Também problemas emocionais podem gerar alterações vocais. Pois é, Júnior, eu devo dizer isso, porque na realidade... Pois não, José? Não, pode ir. Na realidade, eu confesso a você, mesmo com você descartando o limão, eu não sei se é psicológico, né? Pode ser psicológico, né? Eu me sentia bem, eu conseguia, assim, recuperar um pouco da minha voz. Mas, porém, não vamos entrar no mérito do limão, você já descartou e o profissional aqui é você, não sou eu. Era psicológico. Essa questão que muitos aconselham na rouquidão, que você já está dizendo, passou de 15 dias, o bom seria a pessoa procurar logo um médico, né? Realmente é o conselho adequado. Mas muita gente diz assim, coma gengibre. Outros dizem, gargareje a água da casca da romã. Da romã, que é aquela fruta deliciosa a qual eu gosto. Então, esses dois... O que é isso? É legume? Não, legume não, é fruta, né? A romã e o outro que eu disse, qual foi? Gengibre. O gengibre. O gengibre é fruto também? É uma raiz. Uma raiz, então. Isso é mito ou é verdade também? Porque tem muita gente que aconselha gargareje água da casca seca, da romã, que você vai estar bem. Vamos desmistificar tudo isso aí. São alimentos saudáveis de origem vegetal, então isso com certeza vai ser bom para o funcionamento do seu corpo. O que acontece com o gengibre? Pode acontecer uma analgesia daquele sintoma vocal. E aí vai camuflar a dor que você está sentindo, o esforço que você está fazendo, e você vai acabar esforçando mais ainda sem perceber. No caso do limão,
o limão é saudável para a nossa imunidade, então ele deve ser utilizado sempre. E o gargarejo, o que pode acontecer? O gargarejo pode funcionar como um exercício vocal que a pessoa faz sem saber. Então exercita ali a prega vocal, a coaptação glótica, né, que é o atrito entre as duas, para produzir, e acaba momentaneamente dando essa sensação de melhora. E aí esse gargarejo precisa ser condicionado, porque ele pode ser feito de forma incorreta também e pode gerar um agravamento dos problemas. Nós estamos aqui com o Francisco Júnior, que é fonoaudiólogo e com muito carinho atendeu aqui o nosso convite. Júnior, houve um crescimento muito grande dentro da sociedade de crianças autistas, né? Crianças autistas. Há uma preocupação dos pais com a fala dessas crianças. Quando um pai deve levar uma criança, os pais responsáveis devem levar uma criança autista para o fonoaudiólogo? Primeiro de tudo, eu queria acolher os pais e tornar esse assunto quebrar um pouco desse tabu, né? Então, tem muitos pais que ainda têm dificuldade com esse diagnóstico, ainda tem uma questão ainda é muito mistificado isso. Então, assim, se a criança não balbuciar, como a gente já comentou hoje, sim, aos 6 meses, com 1 ano de idade, ainda não começou a falar as primeiras palavras, se o ambiente ainda não é propício, se não existe estimulação, se não existe o brincar, se não existe a escola, né, o ensino para a criança, e se tudo isso foi feito e a criança ainda não se comunica e tem alguns sinais que são característicos do autismo, como movimentos estereotipados de braço, morder os lábios, então isso podem ser sinais. Pouca reação à linguagem, então isso pode ser um sinal do autismo. E aí precisa ser investigado, não pode ser diagnosticado por qualquer pessoa, é uma equipe multidisciplinar, psicólogos, fonoaudiólogos, e o médico fecha esse diagnóstico. Então precisa ter muito cuidado com a forma como a gente lida com isso, porque a gente pode gerar ansiedade nos pais e até mesmo nas crianças. O que eu aconselho também para os pais é propiciar um ambiente acolhedor para a criança, onde tenha diversão, brincadeira com formas geométricas, com números, com diversos estímulos que vão fazer com que essa linguagem seja desenvolvida, tá bom? E aí, o quanto antes, não precisa esperar. Se você tem alguma dúvida, procure um profissional que você será muito bem orientado. Isso é bom saber. Tem aqui uma questão que o filho tem seletividade alimentar, respira pela boca, dorme com a boca aberta. É uma preocupação isso? Uma preocupação muito grande, inclusive isso pode até impedir a comunicação completa ou até mesmo interferir, causar distorções na produção dos fonemas. Sim. Então, primeiro a gente tem que falar sobre respiração, que é uma base fisiológica, é muito importante, é vital, é imprescindível que ela esteja em pleno funcionamento, porque senão a criança pode potencializar os sinais. Por exemplo, no caso do autismo, a criança já tem uma rigidez cognitiva, já tem não sabe lidar com algumas situações. Então, assim, a respiração pela boca pode causar instabilidade ainda maior para as crianças. E o importante é que também a gente tenha um ambiente acolhedor, como a gente fala, que a criança seja entendida, porque senão ela vai realmente reagir com mais dificuldade e não vai saber lidar com as situações. Isso para qualquer criança, tá bom? A gente está conversando aqui com o Francisco Júnior, que é fonoaudiólogo, está morando na cidade de Patos agora, está atuando aqui há um bom tempo e resolveu adotar a nossa cidade para ser o seu novo lar. Francisco, o nosso tempo aqui correu muito rápido. Se, por exemplo, as pessoas que estão em casa e quiserem se consultar com o Francisco Júnior aqui, onde é que te encontram? Tem algum telefone de contato? Como é que faz? Eu teria muito prazer em receber e esclarecer dúvidas. E se alguém quiser me seguir nas redes sociais, @FonoFranciscoJúnior no Instagram. E se precisarem, vocês podem falar comigo no número 83-DDD 99653-6527. Certo. Eu teria o maior prazer de recebê-los, de acolher e de esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre saúde, porque, primeiro de tudo, eu sou profissional de saúde, e qualquer coisa relacionada à comunicação humana, que é de especialidade do fonoaudiólogo. A gente, inclusive, tem assim, quando os profissionais que tem na cidade de Patos, na área de saúde, a gente fala em todos os profissionais, mas
temos pouquíssimas informações sobre fonoaudiólogo. Por exemplo, você falou em teste da orelhinha, teste da língua, né? Teste da linguinha. Teste da linguinha e tal. E a importância que se tem de tudo isso para a criança e também para as pessoas. Tiramos várias dúvidas aqui com você, principalmente a gente que utiliza muito a voz num local como esse aqui. Às vezes falta a linguagem, você tem uma longa experiência, porque além de fonoaudiólogo, é radialista, jornalista, ator também, então tem uma larga experiência. Francisco, queria te agradecer, dizer que seja muito bem-vindo à cidade de Patos. Foi muito bom te conhecer e é muito bom a gente ter esse contato aqui para que a gente possa justamente saber que tem um profissional que agora está morando na cidade de Patos e pode atender o público em geral. Fico feliz. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. Eu acho que, sobretudo, o que a gente pode mais proporcionar para a sociedade, o nosso papel social, é a informação, é trazer qualidade de vida para as pessoas. E eu fico muito feliz em realizar o meu trabalho aqui na cidade de Patos. Foi uma cidade que me acolheu e eu tenho muito prazer em morar hoje aqui em Patos. E sou quase um filho da cidade já. Se adaptou bem, porque se dissesse ele está vindo na região fria, porque o Piauí, né, a Teresina é tão quente quanto Patos. E Júnior se adaptou, que foi uma maravilha por aqui. Júnior, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado. Eu queria que você repetisse de novo o seu telefone de contato e também o Instagram. O Instagram, @fonofranciscojunior, tudo junto, e o telefone é DDD 83 99653 6527. Muito bem. Vou agradecer aqui ao Francisco Júnior, mandar um abraço aqui para a nossa querida Fernanda, que construiu uma amizade aqui com o Júnior também, e onde ele tem construído essa amizade. Vamos para aquele intervalo que é rapidinho e a gente já volta.